Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar sequência falando aqui na nossa série de aulas Regimento Interno da Assembleia Legislativa para o concurso que está vindo aí. Muita sorte para você, bem-vindo. Você que está chegando agora ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Vamos lá? Vamos mais uma vez lembrando que a gente não está trazendo slide. Por quê? Por que, professor, você está com preguiça de fazer slide? Por que você não fez esses slides? Bom, a ideia aqui, gente, é trazer para você a leitura da lei seca do regimento interno, tá? Por essa razão, eu não confeccionei, tá? Por isso estou justificando que eu não confeccionei esse slide bonitinho, resumido. E aí, o que eu fiz? Eu estou trazendo aqui o PDF. Sabe aquele PDF? O PDF da lei mesmo. E aí a gente está destacando, fazendo aquela leitura da lei seca, né? Toda ela. E aí a gente está destacando aqueles pontos que podem vir ser importantes aí, que pode ser objeto da sua prova, tá bem? Tá bom? Vamos lá então ao regimento, tá bom? Vamos falar então agora da seção 3 da presidência, as atribuições do presidente da Assembleia Legislativa, né? Bom, a presidência é o órgão representativo da Assembleia Legislativa. Ele é o responsável por sua. Ele é o cara. Deixa eu desmarcar aqui, que eu marquei foi tudo. Bom, o presidente é o órgão, a presidência é o órgão representativo da Assembleia Legislativa, responsável por ordem e pela direção dos trabalhos institucional e administrativo, conforme o regimento interno, tá bom? Então, a presidência ela é a mãe de tudo. Compete ao presidente, né, além de outras atribuições a ele conferido, que cabe ao presidente fazer. Bom, quando as sessões plenárias da Assembleia, cabe ao presidente presidir as sessões e manter a ordem. Ele é o cara que vai presidir as sessões e é o cara que mantém a ordem da casa, tá bom? Começou a ter um tumulto ali, ele é o cara para tentar botar a ordem em casa, resolver o problema, resolver os pepinos, submeter-se à ata da sessão anterior e apreciar a ação do plenário. A linha C, com redação determinada pela Resolução 278 de 29 de 12 de 2009, fazer ler o expediente pelo primeiro secretário e despachá-lo. Não, ele que determina para o primeiro secretário fazer a leitura, né, do expediente e despachá-lo, conceder ou negar palavra a deputados, compete ao presidente, advertir o orador ou aparteá-lo quanto ao tempo que eu disponho, né? Não permitido que eu ultrapasse o tempo regimental. Então ele é o cara que vai lá controlar ali, né, o tempo, né, e fechar os microfones, né? Tá tendo uma desavença, ele é o cara ali para fazer o meio de campo para desfazer a confusão. Ah, interromper o orador que se desviar da matéria, falar sobre o versículo ou qualquer momento, infringir, dispor o artigo 87, advertindo em que, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. Então, compete a ele fazer todas essas atribuições, né? Autorizar o deputado ao uso da palavra, da bancada também, né, do deputado ou da bancada, determinar ou não apanhamento de discurso à parte ou qualquer outro pronunciamento pela taquigrafia, né? Ele que vai determinar, né? Ou não apanhamento, né, do discurso. Que mais? Convidar o deputado a retirar-se do plenário das sessões quando perturbar a ordem. Autorizar a publicação de informações ou documento em inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência na ata, decidir soberanamente as questões da ordem e reclamações, submeter a discussões e votação de matéria da ordem do dia, estabelecer o ponto de questão que será objeto de votação, ainda anunciar o resultado de votação e declarar sua prejudicialidade quando for o caso, convocar as sessões plenárias da Assembleia, compete ao presidente, desempenhar as votações simbólicas e votar quando secreta e nominais,
contando-se de sua presença em qualquer caso para efeito de quórum, determinar em qualquer fase dos trabalhos a verificação e a presença quando julgar necessário ou a pedido de qualquer deputado, suspender sessão plenária, deixando a cadeira de presidente, e se verificar-se impossibilidade de manter a ordem ou se as circunstâncias assim o exigirem, decidir sobre pedido de votação por parte, admitindo-se recurso ao plenário interposto pelo autor do pedido, retirar matéria de pauta para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão para sanear falhas de instrução, aplicar censura verbal a deputado nos termos deste regimento, definir a ordem do dia das sessões plenárias, quando as proposições, a proceder à distribuição de matérias às comissões permanentes e temporárias, deixar de receber qualquer proposição que não atenda às exigências regimentais, admitindo recurso ao plenário interposto pelo autor, deferir e a retirada de proposição na ordem do dia, manter, arquivar ou mandar arquivar o relatório ou parecer de comissão que não tenha conclusão por o projeto, e ainda responsabilidade do presidente despachar requerimento verbais ou escrito submetido à sua apreciação, declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada nos termos regimentais, determinar o arquivamento ou desarquivamento de proposições nos termos regimentais. Quanto às comissões, vamos lá. Quanto às comissões, ainda cabe ao presidente designar, por indicação dos líderes, seus membros efetivos e suplentes, e estes não o fizerem dentro do prazo estabelecido pelo regimento, o presidente o fará, ele vai fazer caso o líder não o fizer, declarar a perda de seu posto por motivo de falta. Ele pode, então, assegurar os membros e condições necessárias ao seu pleno funcionamento, convocar as comissões permanentes para que se reúna e eleja seus presidentes e vice-presidentes, observando as normas deste regimento, submeter à apreciação do plenário os recursos interpostos contra a decisão do presidente da comissão, convidar o relator ou outro membro da comissão para esclarecimento de parecer quando necessário, convocar a requerimento verbal ou de seu presidente, ou a pedido de qualquer deputado, aprovado pelo plenário, excepcionalmente reunião conjunta de comissões técnicas, nomear os membros das comissões temporárias, criar mediante ato comissões parlamentares de inquérito ou especial designadas a seus membros por indicação de lideranças. Quanto à mesa diretora, presidir suas sessões, tomar parte das discussões e deliberações com direito ao voto, distribuir as matérias que dependam de parecer, presidir comissão executiva, executar as suas decisões quando incumbência não for atribuído ou ao membro assinar os respectivos atos. Quanto às publicações, ainda cabe ao presidente determinar a publicação no Diário Oficial da Assembleia ou em outro órgão que suas vezes fizer da matéria do poder sujeita à publicidade, determinar a publicidade de informações não oficiais que constem de expediente e que sejam consideradas de interesse da casa ou da comunidade, vedar a publicidade de pronunciamento ou quaisquer outras matérias que contenham infringência às normas regimentais. Quanto à competência geral, ainda compete à presidência dar posse aos deputados, convocar sessões extraordinárias da Assembleia, convocar sessões legislativas extraordinárias da Assembleia Legislativa nos termos constitucional da Constituição Estadual, zelar pelo prestígio, decoro da Assembleia, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais e seus membros,
dirigir com suprema autoridade a polícia da Assembleia Legislativa, convocar e reunir periodicamente os líderes e presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da Casa, exame das matérias em trâmite e a adoção de providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas da Casa, no caso, né? Legislativas e administrativas, autorizar a realização de conferências, expostas, palestras ou seminários no edifício da Assembleia, fixar-lhes data e horário, ressalvadas as competências das comissões, promulgar em 48 horas as resoluções das assembleias, os decretos legislativos e as leis não sancionadas, encaminhar aos órgãos próprios as conclusões das comissões parlamentares de inquérito, assinar a correspondência destinada ao presidente da República, aos presidentes do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, aos governadores de Estado, aos ministros de Estado, aos presidentes dos tribunais federais, ao presidente dos tribunais de justiça, ao presidente do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral e do Trabalho, ao presidente de assembleias estaduais, aos chefes de estados, parlamentos e missões estrangeiras, aos presidentes dos tribunais, contas e alçadas. Cumpre-se e faz cumprir este regimento. É função importante aí do presidente da Assembleia. E ainda, representar a Assembleia em solenidade ou designar representante exclusivamente dentro de membros do Poder Legislativo, observando em ordem de preferência os membros da mesa diretora e aos demais deputados, tá bom? Então ele dá preferência para quem faz parte da mesa diretora ser o seu representante, quando não qualquer outro deputado. Declarar a vacância de mandato nos casos de falecimento, renúncia do deputado, também compete ao presidente. Promulgar em 48 horas a lei cujo veto tenha sido rejeitado e não tendo sido promulgado pelo governador no prazo constitucional. Firmar convênios e contratos de prestação de serviços, podendo delegar estas atribuições. E ainda no parágrafo único aqui, o presidente poderá, em qualquer momento, fazer ao plenário comunicação de interesse da Assembleia ou do Estado. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discutir, o presidente passará a direção dos trabalhos ao seu substituto legal, no caso o vice-presidente, só reassumindo quando terminar a votação da matéria. Então, quando ele é o autor da matéria, quando ele for o responsável pela proposta lá na ordem do dia, a matéria e o projeto, ele deixa a posição de presidente e passa para o seu substituto legal, no caso o vice-presidente, e só vai reassumir a presidência após o término da votação da matéria em questão, tá bom? Parágrafo único. O presidente poderá delegar aos vices competências que lhe sejam próprias, tá bom? Então, essas atribuições que são do presidente, ele pode tirar algumas e determinar para algum dos seus vices, para que eles possam fazer em seu nome, tá bom? Compete ao presidente em matéria administrativa e a estabelecida na estrutura administrativa da Assembleia Legislativa. Compete ao vice-presidente. Bom, vice-presidente são dois, né? Os vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incube substituir o presidente em suas ausências ou impedimento e sucedê-los nos casos previstos no artigo 16, bem como desempenhar funções que lhes forem delegadas na forma estabelecida desse regimento. Ou seja, o presidente pode delegar algumas atribuições para os vice-presidentes que eles vão estar assumindo, tá bom? Parágrafo 1. Compete ainda ao primeiro vice-presidente promulgar leis com sanção tácita ou cuja veto tenha sido rejeitado pelo plenário, sempre que o presidente deixar de fazer em igual prazo. No caso, ele tem um prazo lá de 48 horas. Se ele não fizer, o vice tem a obrigação de assumir aquela responsabilidade do presidente. Beleza? No caso, o primeiro vice-presidente.
Dos secretários. Vamos falar então dos secretários. Compete ao primeiro secretário. Vamos lá, o primeiro secretário ele é o cara, nas sessões plenárias, ele tem que ler ao plenário a súmula da matéria constante no expediente, é a função do primeiro secretário, fazer a chamada nas votações nominais e secretas e na verificação de presença, ler a matéria constante na ordem do dia, assinar com o presidente a folha de presença dos deputados, mandar anotar em livro próprio as precedências regimentais para a solução, no caso de análogas. Quanto aos serviços administrativos, cabe ainda ao secretário, né, ao primeiro secretário, superintender os serviços administrativos da Assembleia, é um superintendente administrativo, vamos dizer assim, né? Assinar com o presidente e o segundo secretário atos da mesa relativa aos serviços administrativos, compete ainda ao primeiro secretário, fiscalizar as despesas e observar a ordem jurídica relativa ao pessoal administrativo, é a função dele, né? Uma espécie de controle, decidir em primeira instância recurso contra ato de direção-geral da Assembleia, compete ainda ao primeiro secretário orientar e fiscalizar a impressão, a manutenção diária da Assembleia e demais publicações oficiais, é o cara que vai estar acompanhando. Ainda aos primeiros secretários compete providenciar no prazo máximo de 15 dias, né? Compete a ele, no prazo máximo de 15 dias, providenciar a expedição de certidões de que forem solicitadas para a defesa de direito e esclarecimento de situações relativas a decisões, atos e contratos. Quanto à competência geral, assinar com o presidente as relações e autógrafos de lei, os decretos legislativos, atos da mesa e atas das sessões, receber e elaborar a correspondência legislativa da Assembleia Legislativa, destinada ao secretário de Estado e outras autoridades igual ou inferior hierárquica, zelar pela guarda dos papéis submetidos às apreciações da Assembleia, anotar neles o resultado da votação, autenticando-as com sua assinatura. Competência, portanto, do primeiro secretário. Ao segundo secretário compete fiscalizar a redação das atas e proceder à sua leitura, assinar, depois do primeiro secretário, as resoluções e autógrafos da lei, de leis, os decretos legislativos e atos da mesa, as atas das sessões, redigir as atas das sessões secretas, compete ao segundo secretário, auxiliar o primeiro secretário nas atribuições previstas na linha A, B e C do inciso 3 do artigo anterior, encaminhar-se dos livros de inscrição de oradores, anotar o tempo do orador na tribuna, fiscalizar a folha de frequência de deputados e assinar com o primeiro secretário e o presidente, suceder o primeiro secretário em hipótese do artigo 16 deste regimento, tá bom? Então é o substituto legal do primeiro secretário. Ao terceiro secretário, compete ao que? Orientar e supervisionar os trabalhos das comissões, auxiliar primeiro e segundo secretário, substituindo-os em sua ausência e sucedendo-os em hipótese do artigo 16 deste regimento, né? Artigo 33, a competência do quarto secretário, auxiliar os demais secretários, substituí-los, sucedê-los nas hipóteses dos artigos, né? No caso, nas ausências, ele vai fazer aquela substituição dos outros secretários, tá bom? É o mais de boa entre os secretários. Artigo 34. Bom, os secretários serão substituídos conforme sua nomenclatura ordinal e, nessa ordem, substituirão o presidente nas faltas e impedimento dos vice-presidentes. Parágrafo único. Para participar de debate, os secretários deixarão suas cadeiras, dispensando-se a convocação do seu substituto. Ou seja, quando o secretário sai lá para defender a sua propositura, lá, ele não precisa ser substituído pelo
o seu substituto imediato, beleza? Falamos então aí das atribuições do presidente, do vice-presidente, dos secretários, e eu espero que você tenha acompanhado aí com a gente, tá bom? Aguardo você no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Estamos vendo aqui a leitura da lei do regimento interno da Assembleia Legislativa, a Lei Seca. Vamos lá.